Todos leram? Diz o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Senhor, te agradecemos por estes versos. São tão ricos, tão profundos, mas tão simples ao mesmo tempo. Eles têm questões muito práticas e ao mesmo tempo tão complexas para a gente pensar acerca da vida. Então que o Senhor nos conduza. Perdoa-nos porque ainda estamos falhando nisso, no que vamos conversar aqui. Perdoa-nos porque ainda sei que falharemos em várias outras áreas desse sentido, mas quero pedir que o Senhor nos dê de fato disposição para ouvir a Tua palavra e olhar para o Senhor e buscar o Senhor e responder ao Senhor. Nos conduza. Eu oro assim, eu clamo, pedindo que o Senhor nos dirija em nome de Jesus. Amém. O Caio estava dirigindo louvor e ele estava falando sobre orgulho e egoísmo, né, que é o tema dessa passagem de hoje que nós vamos conversar aqui. Aí ele disse assim: se você reconhece que tem orgulho e egoísmo, busque na palavra, peça que o Senhor o ajude a corrigir e tal. E se você não tem, eu queria completar essa frase. Você está errado. Porque você tem. Todos nós temos. Todos nós, nenhum de vocês, nem eu, nenhum de nós aqui, escapa ao orgulho e ao egoísmo. Não tem ninguém. Nenhum de nós. Talvez uns estejam mais lutando, mais dedicados e perceberam as expressões de orgulho e egoísmo na sua vida, então estão conseguindo assimilar melhor e lutar melhor e vencer. Outros menos, dependendo da área. Várias áreas essa questão de orgulho e egoísmo pode se apresentar. Podemos estar vencendo numa área e perdendo na outra. Mas todos nós, e você está incluído, você tem que lidar com a questão do orgulho e do egoísmo. Meu e seu. Meu orgulho, seu orgulho, meu egoísmo e o seu egoísmo. E essa passagem ela é bem profunda nisso. Os irmãos lembram qual é o tema, o propósito de Filipenses? Propósito. Qual é o tema principal, o que o apóstolo Paulo está tentando fazer nessa carta toda? Os irmãos lembram? Edificação e prosseguimento do Evangelho. Opa, não andou ali. Isso. Essas são as duas áreas em que o apóstolo Paulo trabalha nesta carta. Ele tenta incentivar os irmãos para que o Evangelho continue vivo no meio deles, para que o Evangelho possa crescer através deles. Então, a proposta aqui dessa carta toda é incentivar os irmãos para repararem, para perceberem, para lidarem com o Evangelho que está no coração deles. O Evangelho está aí.
Ele te alcançou. Então ele precisa continuar vivo. Vivo quer dizer, ele se expressa. Ele a transborda. Ele se torna prático. Então o Evangelho neles, para que através deles o Evangelho continuasse crescendo e progredindo lá em Filipos. E nós temos conversado sobre isso, que o Evangelho permaneça vivo no meio de vocês, no coração de vocês, para que o Evangelho cresça através de vocês, através de nós, nessa cidade. Sobre isso nós temos falado, né? Então o propósito principal da carta, e esse bloco aqui já é bem direto, chamando a atenção daqueles irmãos. Não sei se vocês lembram, mas no capítulo 1, depois você pode ler na sua casa, no capítulo 1, o chamado que nós temos, que nós tivemos aqui, é o apóstolo Paulo orando por aqueles irmãos, o apóstolo Paulo falando que a vida dele toda era dedicada ao Senhor. Nós falamos sobre sofrimento no meio disso tudo, como a nossa vida, mesmo no meio de sofrimento, deve espelhar o Evangelho. E assim, também o Evangelho continue crescendo. O apóstolo Paulo falou isso, que mesmo em meio ao sofrimento, o Evangelho continuava crescendo. Isso para ele era motivo de alegria, grande alegria. Então, ele vem nessa disposição, e ele falou ali no finalzinho do capítulo 1, vivei de modo digno do Evangelho, e ele fala que vocês estejam unidos num só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Ele termina praticamente o capítulo 1 dizendo isso. Só que ele entra no capítulo 2, sendo bem específico aqui. Existe alguma questão aqui, e ele precisa lidar com ela. E ele quer chamar a atenção dos irmãos para ela. Então, no versículo 1 do capítulo 2, diz o seguinte: se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia. É interessante a gente pensar aqui, ele fala se há, mas a ideia principal aqui, olha, é já que existe. Ele está dizendo, mas para você pensar. Existe você? Ele está dizendo para os filipenses, existe você? Só que ele está afirmando, eu sei que existe. Então, já que existe, já que nós estamos em Cristo, né, se há em Cristo, já que nós estamos em Cristo, então nós temos que, primeiro, exortação em Cristo. Ele fala, se há alguma exortação em Cristo, quer dizer, já que nós estamos em Cristo, ele fala de exortação. No nosso meio precisa haver isso. E exortação tem um campo amplo aqui. Exortação mesmo de chegar e falar e buscar, olha irmão, você está errado, você precisa reparar, a Bíblia diz isso e tal. Mas também tem a ideia de conforto, tem a ideia de motivar. Essa ideia aqui, então, em nós, no nosso meio, porque estamos em Cristo, isso precisa existir. Isso existe. Só que ele continua, ele diz, se há então alguma consolação de amor, e agora é mais específico, é encorajamento, é consolo. Nós estamos em Cristo e por estarmos em Cristo nós temos consolo. Nós temos encorajamento. Por estarmos em Cristo nós temos isso. Cristo nos deu isso, nos dá pelo amor dele por nós e pelo amor que nós podemos manifestar e receber uns dos outros. Consolação de amor, por estarmos em Cristo nós temos estas coisas. Mas ele não para, no versículo, ainda nesse versículo ele continua falando. Então, se há alguma comunhão do Espírito ou no Espírito, na sua versão pode ter essa diferença, a ideia de comunhão mesmo, é participação, é envolvimento. Então nós temos, por estarmos em Cristo, esta comunhão que o Espírito Santo promoveu em nós e que por causa dele nós podemos ter esta comunhão entre nós, essa participação com Deus e com os irmãos. Então nós temos isso porque estamos em Cristo. Nós temos.
E o apóstolo Paulo está rogando nisso, baseado nisso, já que estamos em Cristo. Nós temos entranhados afetos e misericórdia. Você leu isso e a gente passa por isso e a gente fica tentando entender o que significa isso. Ele está falando de uma afeição profunda lá de dentro, algo bem íntimo, algo bem pessoal, algo profundo. A compaixão, um sentimento interior e pessoal que leva à prática. É algo tão... O que eu sinto por vocês é algo tão profundo, tão intenso, que isso me leva na direção de vocês. Nós temos isso em Cristo. Esta misericórdia, esta compaixão, este sentimento que Ele tem por nós e nós podemos ter um pelos outros. A mesma coisa que o apóstolo disse para eles do capítulo 1. Eu sinto isso por vocês. Profundamente eu sinto isso por vocês. E ele está dizendo então, porque nós estamos em Cristo, nós temos exortação em Cristo, oportunidade de crescimento, nós temos consolação de amor, encorajamento, consolo por estarmos em Cristo, nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão com outras pessoas que podem nos ajudar, nós temos a possibilidade de compaixão profunda daquela questão interior muito profunda. Talvez você pense, está falando só de sentimento, também sentimento. Mas é algo interior, profundo, dedicado a aquele colocar-se ao lado, colocar-se junto, colocar-se no lugar de estamos juntos. Então, por estarmos em Cristo, nós temos isso. É isso que ele está rogando. Então, se há, e eu sei que há, é mais ou menos isso que ele está dizendo. Eu conheço vocês, se você ler o capítulo 1, você pode perceber esse relacionamento de Paulo com aqueles irmãos, a proximidade, e ele diz, eu sei que aquele que começou uma boa obra em vocês, ele vai completar. Então ele fala, se há, e eu sei que há, aí ele entra aqui no versículo 2, então, completem a minha alegria. Completem a minha alegria. E qual é a minha alegria? Como a minha alegria estará completa na vida de vocês? Então, se nós estamos em Cristo, nós devemos. Nós temos, agora nós devemos, no versículo 2, pensar a mesma coisa. Lá no versículo 2 diz, então completem a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. A questão aqui não é que todos nós aqui precisamos ter a mesma ideia sempre. Não é que nós aqui precisamos torcer para o mesmo time. Não é que nós aqui precisamos votar na mesma pessoa. Não é isso, pensar a mesma coisa. É a mesma disposição da mente. A direção para onde nós estamos olhando. E a nossa direção é muito maior do que as coisas que nós vivemos aqui nessa terra. Ele está dizendo, nós estamos em Cristo, então nós devemos juntos pensar a mesma coisa, que é em Cristo. Isso nos ajuda a caminhar. Então completem a minha alegria tendo o mesmo pensamento, o mesmo modo de pensar. E ele continua. Ele diz, tenhais o mesmo amor de uns para com os outros, assim como Cristo teve por eles, assim como Paulo tem por eles. Ele diz, tenham o mesmo amor. Esse amor. Tenham. Busquem isso. Tenham isso. Completem a minha alegria de forma que vocês ajam assim, sejam assim. E ainda mais, unidos de alma. Sejais unidos de alma. Uma ideia de unidade mesmo, harmonioso, um só espírito, uma só essência. Que haja harmonia, que haja unidade. Não é uma harmonia porque a gente não se vê. É a gente caminhando junto, que a gente ande junto, em harmonia, no mesmo passo, na mesma passada. Tendo o mesmo sentimento. Mesmo sentimento. E a ideia é atitude, é pensamento, é opinião. Que nós possamos estar caminhando juntos, uns com os outros. Esses dois versículos, o foco do apóstolo Paulo é: vivam em unidade.
foco principal que ele está dizendo aqui, tenham unidade na igreja. Lembra que no versículo 27 que eu li lá, firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Depois ele continua dizendo, muitos adversários virão, se levantarão contra vocês, e vocês têm o privilégio de sofrer por causa de Cristo, e como vocês me viram sofrer, vocês também já estão sofrendo, então permaneçam firmes, precisa haver esta unidade. É isso que ele está dizendo. Mas sabe o que ele está demonstrando ali, irmãos? Existe um problema. Versículo 3. Existe um problema. Nada façais por partidarismo ou vanglória. E o problema é falta de unidade. Possivelmente ali na igreja estava havendo questões de falta de unidade. E eu acredito que nós lutamos com isso, você e eu lutamos com isso, olhando para as pessoas que estão do seu lado, atrás de você, na questão da igreja, de como conduzimos a igreja, de como vivemos como igreja. Você deve ter lutas nesse sentido, mas ele diz, existe um problema e esse problema é falta de unidade. Nós estamos tendo falta de unidade, como igreja, como irmãos no Senhor. Mas sabe qual é a raiz desta falta de unidade? Sabe por que a falta de unidade acontece? Por causa do egoísmo e por causa do orgulho. Então existe um problema. Egoísmo e orgulho. Isso gera falta de unidade. Por que isso gera falta de unidade? Irmãos, a ideia de partidarismo aqui é eu tomo partido para mim. Eu quero as coisas para mim. Eu quero aquilo que é bom para mim. E daí para os outros. É isso. Eu quero tudo e que seja feito para mim. Eu quero o meu bem. Isso é egoísmo. Então a ideia de partidarismo aqui, acho que tem outra versão que diz ambição egoísta. Né? Talvez a sua versão diga ambição egoísta. Aquele desejo que é baseado só em si mesmo, só nas suas próprias vontades, somente em sua vontade. Egoísmo. Irmãos, o egoísmo, quando eu começo a lutar somente pelos meus direitos, pelas minhas vontades, pelo aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho melhor, não tem como ter unidade. Não há meios de se ter unidade. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele vai falar para duas mulheres, Evódia e Síntique, que parem de discutir e se unam. E aqui, antes disso, ele está dizendo, com o egoísmo, se não lidarmos com o nosso egoísmo, será impossível continuar caminhando juntos. Não vai dar. Não vai funcionar. Nós vamos para lugares diferentes. Nós vamos brigados. E a outra coisa aí é vanglória. Uma glória vã. Na verdade, é uma glória destinada para a pessoa errada. A Bíblia constantemente, o apóstolo Paulo fala constantemente sobre a glória para Deus. Aqui é uma glória dirigida para mim. E nada mais é do que orgulho. Eu acho que as minhas coisas são melhores. O meu jeito é melhor. O meu pensamento é o melhor. O meu é o jeito certo de se fazer. Se não for do meu jeito, não é bom. Olha, ele está fazendo, vai dar errado. Porque não é do jeito que eu queria que fosse. Isso é orgulho. O orgulho nos leva a muitas coisas. O orgulho nos leva a... Não sei se você já viu. Ontem eu estava conversando com os seminaristas aí da igreja, o Caio Milena e o Fernanda Débora, e eles estavam falando que tem gente na sala, acabou de chegar no seminário, e começa a discutir com o professor. Quer saber mais que o professor. O professor fala, ele quer ensinar o professor. Não, professor, não é assim. O senhor está errado. Não que o professor não possa errar, ele pode, claro que acontece.
Mas existem pessoas que discutem porque acham que sabem todas as coisas, já aprenderam tudo que tinha para aprender. Talvez essa seja a sua atitude, né? Muitas vezes em sala de aula isso pode acontecer. Aquela pessoa que fala tudo, responde tudo. Ele acha que não precisa de mais nada. Isso é expressão de orgulho. Mas também existe o outro lado. Existe aquela pessoa que não fala nada, que se omite, porque ela acha que não precisa de nada, não precisa de ninguém, só precisa de si mesma. Isso também é orgulho. Como lidar com isso? São as nossas motivações e não só o nosso comportamento. Orgulho e egoísmo, eles atingem cada área da nossa vida. Nós precisamos prestar atenção, porque isso afeta a unidade. Isso afeta o caminhar junto como igreja do Senhor. O apóstolo Paulo vai falar da solução. Uns caminhos para que se possa andar. Versículos 3, do finalzinho, né, que a gente só leu até a metade, e o versículo 4 diz: não façam nada por partidarismo ou vanglória, egoísmo e orgulho, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Como podemos lidar com esta questão do nosso orgulho que afeta a nossa unidade? A primeira coisa que ele coloca é considerar os outros superiores a si. O orgulhoso tem dificuldade de fazer isso. Considerar os outros superiores a si mesmo. Por quê? Porque ele nunca vai admitir que alguém é melhor do que ele. Ele acha que ele é melhor do que qualquer outra coisa, qualquer outro pensamento, qualquer outra pessoa. Nós temos a tendência de achar que o meu é melhor, do meu jeito é melhor, do jeito que eu fazia é melhor, do jeito que eu faço é melhor. Tudo meu é melhor. O meu jeito de pensar é melhor. E quando eu tenho isso, e eu considero a mim mesmo acima dos outros, isso é orgulho. O apóstolo Paulo diz, por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Será que é possível fazer isso? Considerar o outro superior a mim? Se você leu até o versículo 11, que nós estávamos lendo no começo do culto, você percebe que sim, tem jeito. Pelo menos tem um exemplo tremendo que nós temos aqui nesses versos que nós lemos. Mas ele diz que eu tenho que considerar o outro superior a mim. Irmãos, nós estamos numa era, numa época, onde as pessoas dizem que você precisa ter uma autoestima elevada. Porque se você não tiver uma autoestima elevada, você vai mal na vida. Tudo que você fizer vai dar errado. Você não está indo bem na vida porque a sua autoestima é baixa. Você precisa dar um jeito de elevar a sua autoestima, pensar melhor de si mesmo. E sabe o que é isso, irmãos? É um ensino bonito que é contrário à Bíblia. Porque a Bíblia nos manda ter uma autoestima, uma estima correta de nós mesmos. E não uma autoestima elevada de nós mesmos. A Bíblia não nos manda nos exaltarmos. A Bíblia nos manda perceber quem somos. E ter uma estima, um valor correto de nós mesmos. E não uma alta autoestima. Só que a sociedade nos ensina. E nós acreditamos. Talvez você acredite que você precisa ter uma autoestima elevada. Senão você vai mal na vida. Você precisa ter uma autoestima correta. E vamos pensar um pouquinho sobre uma autoestima correta. Primeira coisa, você foi criado por Deus. Isso é maravilhoso. Então, puxa, tenho que pensar nisso. Eu fui criado por Deus, o meu irmão que está aqui ao meu lado foi criado por Deus, e Deus disse que era muito bom, excepcional. Isso é bom. Então,
A estima correta, o valor correto de nós mesmos deve nos fazer pensar nisso. Existe alguma honra, porque nós fomos criados por Deus, como somos, acima de toda a criação. Só que a gente não pode parar por aí, se a gente for pensar numa estima, num valor correto. Porque a humanidade pecou. E quando ela pecou, ela se afastou de Deus e ela manchou a sua existência. Então ela continua sendo especial porque ela é criação de Deus, sem dúvida. Só que agora ela é uma criação caída que constantemente caminha para longe de Deus. Você pode ver. Você é crente no Senhor, conhece o Senhor, mas você ainda peca. E quando você peca, você está optando por aquilo que é contrário a que agrada a Deus. Isso mostra o quanto nós temos a tendência de ir para longe de Deus. E sabe o que o pecado fez conosco, com a humanidade? Nos mostra que nós somos incapazes. Nós não conseguimos buscar a Deus verdadeiramente e genuinamente pelas nossas próprias forças e habilidades. Nós não conseguimos. Isso tudo, irmãos, tem a ver com o valor correto que você precisa ter de si mesmo. O Senhor Jesus morreu por mim, me libertou dos meus pecados e eu ainda continuo lutando contra isso. E tenho a tendência de ir para o lado errado. Essa é a minha tendência natural de todos nós. Isso precisa contar na hora que eu estou avaliando qual é o valor correto da minha pessoa, da minha estima correta. É claro que eu fui resgatado pelo Senhor Jesus. Isso nos dá a condição da graça, da misericórdia. Ele veio na minha direção e ele morreu em meu lugar, por mim, para me perdoar e me purificar dos meus pecados. Sim. Agora, percebe que então o valor que eu tenho não está em mim. O valor que eu tenho está em Cristo e na sua graça. Então o valor correto de mim não é muito positivo. O valor só é positivo naquilo que vem de Deus. Ele me criou. Isso me torna maravilhoso. Ele me resgatou. Isso me dá esperança. Então o valor correto é glória para o Senhor Jesus. Nós deveríamos pensar nisso. Nós deveríamos avaliar isso. E isso deve roubar de nós todo o orgulho. E começar a considerar os outros superiores a nós mesmos. Nós precisamos entender, olha, nós fomos criados, sim, como meu irmão também foi. Mas nós somos pecadores miseráveis, como meu irmão também é. Cristo morreu por mim, como morreu também pelo meu irmão. Então, não tenho nada de superior nisso. Eu não tenho vantagem nenhuma. O segundo aspecto aí é, que o apóstolo Paulo fala no versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esse versículo soa meio estranho às vezes, né? Parece que isso me dá liberdade para me intrometer na vida dos outros. Né? Cada um não tem vista só o que é seu, mas o que é dos outros. Não é isso. Tá? Ele está dizendo que você não deve pensar só em si, mas você também deve pensar no bem dos outros. É isso que ele está dizendo. Isso aqui ataca o egoísmo. Quando eu tenho que pensar no bem do outro, e isso às vezes até às custas do meu bem, daquilo que eu queria, isso luta contra o nosso egoísmo. Pensar no bem do outro, não só no seu. E a nossa tendência qual que é? Se você pegar uma criancinha e você pegar duas criancinhas, colocar as duas aqui na frente, e você aqui na frente colocar um chocolate para a maioria, tá bom, das criancinhas, e você falar, olha, quem pegar é seu. O que eles vão fazer? Sair correndo e chutar quem tiver na frente.
Eu quero para mim. Para mim é meu. Eu quero o meu bem. Eu quero comer chocolate. Ele não vai pensar assim, tem um pedacinho pequeno, vamos dividir no meio? A tendência natural não é essa. Talvez se você o ensinar, talvez se você ajudar, falar, olha, não é assim, talvez ele aprenda. Mas a nossa tendência natural não é essa. Eu quero para mim e só para mim. O apóstolo Paulo está dizendo, não pense só em si, mas pense no bem dos outros. Irmãos, o tema desses versículos que nós estamos lendo incentiva a unidade constante que só é possível através da humildade e do altruísmo. A unidade só é possível através da humildade e do altruísmo. Humildade é não pensar de si além do que convém. E altruísmo é aprender a dar, repartir, entregar. Esse é o tema principal aqui. Então, somos chamados a pensar que nós, como igreja, como irmãos, o nosso foco precisamos andar unidos e tem algo que atrapalha, é o nosso pecado chamado orgulho, é o nosso pecado chamado egoísmo, que afeta cada uma das nossas áreas. Isso precisa ser corrigido e trocado por humildade e altruísmo. Esse é o tema. Humildade. O que é humildade? Humildade é reconhecimento da reconhecimento da insuficiência pessoal e da poderosa suficiência de Deus. Humildade, nós precisamos perceber isso. Nós como cristãos. O que é humildade? Eu reconheço que eu pessoalmente sou incapaz, insuficiente. É o que as Escrituras mostram do começo ao fim. Mas, ao mesmo tempo, reconhecer que Deus é suficiente para mim, para tudo que eu preciso. Isso é humildade. Nós temos a tendência de fazer o contrário. Nós não ligamos tanto para Deus e nós dizemos que nós somos capazes. Nós somos suficientes para nós, para a nossa sobrevivência, para a nossa vida, para o nosso sustento, para a gente conseguir as coisas, para a gente viver bem nesse mundo, até se bobear, alguns dizem que para sermos salvos, eu só dependo de mim. Isso está errado. Isso não está certo. Isso é orgulho. Isso não é humildade. Tem um exemplo perfeito que nós lemos ali nos versos de 5 a 11, e o apóstolo Paulo deixa propositadamente como um exemplo. Versículo 5, ele diz, tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, olha o que ele diz. Nós estamos em Cristo, então precisamos andar unidos. Só que existe um problema para a nossa união, que é o orgulho e o egoísmo que estão presentes nos nossos corações. Precisamos lutar contra isso, considerando os outros superiores a nós e pensando no bem do outro acima dos nossos. Aí ele diz, tenham a mesma atitude, o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Ele nos remete ao exemplo. Ele fala que a atitude de vocês seja como de Cristo foi. E como é que foi a atitude de Cristo? No versículo 6, ele diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Irmãos, aqui a ideia principal ele era Deus, ele sendo Deus, ele é Deus, mas ele sendo Deus, com natureza, essência, direitos de Deus. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele poderia dizer, não vou fazer nada, eu vou ficar aqui. Eu não preciso. Eu tenho esse direito e Deus genuinamente tinha. Jesus tinha esse direito. Mas ele diz, eu não vou me agarrar a esses direitos. Isso é altruísmo. Pensar no outro. Por que eu não vou me agarrar a isso? Por causa do outro. Por que é que Jesus veio à Terra como homem e morreu em nosso lugar? E morreu, quer dizer, por nossa causa. O outro. Altruísmo.
atitude altruísta de Jesus. Ele, sendo Deus, não julgou que esses direitos ele deveria agarrar-se a eles. Ele abriu mão. Teve disponibilidade a isso. Quis fazer. Pensando no bem do outro. Nós, quando temos direito a alguma coisa, corremos como loucos para fazer valer os nossos direitos. Às vezes é uma coisa muito pequena. Eu faço isso constantemente. Eu estou andando no trânsito, aí eu entro na rotatória, aquela que vai ali para o parque de eventos. Chego ali na rotatória, eu vejo que está vindo um carro rápido, mas a preferência é minha. O que eu faço? Eu acelero. Porque eu não quero deixar ele entrar na minha frente, porque a preferência é minha. Eu fico lutando pelos meus direitos. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós corremos atrás disso, nós não temos disposição de dar lugar, de ceder, de pensar no bem do outro. Atitude altruísta de Jesus Cristo. No versículo 7 ele diz: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A atitude de humildade de Jesus, ele abriu mão da posição privilegiada na glória, assumindo a natureza e papel de servo. Jesus, tendo todo o direito, a si mesmo, abriu mão, se esvaziou, assumindo a forma de um servo. Ele tinha todo o direito. Ele tinha, sim, todo o direito. Mas ele se humilhou. É o que o texto diz. Ele veio na forma de um servo, encontrado em figura humana. Atitude de humildade. O apóstolo Paulo nos incentiva a isso, incentiva a igreja a isso. Talvez as pessoas estivessem brigando por coisas muito pequenas, e ele estava dizendo: olha o que Jesus abriu mão. Muito maior, incomparável. Mas ele fez isso humildemente. Versículo 8, ele diz: e sendo encontrado, reconhecido em figura humana, a si mesmo, versículo 8, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por que é que essa morte aconteceu? Em nosso favor. Sem essa morte, sem essa entrega, nós não poderíamos nos encontrar com Deus. Sem o sangue de Cristo, nós não seríamos perdoados, purificados dos nossos pecados. Nós ainda estaríamos neles. E o resultado seria a ira de Deus contra o pecado na nossa vida. Mas ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a pior morte que existia na época, a mais humilhante de todas. A atitude de Cristo foi sacrificial, foi uma entrega em favor, envolveu sacrifício de dar, de abrir mão em favor do outro. Sacrificial. Será que nós, e ele está dizendo aqui para os irmãos de Filipos, será que vocês estão dispostos a se sacrificar para manter a unidade? Abrir mão de coisas que talvez sejam para vocês muito importantes? Comparado com o que Cristo abriu mão, ele está dizendo: não é nada. Como é que está a atitude de vocês? Pensando no outro, pensando só em si mesmo. O exemplo perfeito de Jesus Cristo. E você pode voltar para esse texto constantemente e ver como ele realça, como ele ressalta aquilo que o apóstolo Paulo está falando, pensando cada um a si mesmo como convém, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, e pensando no bem não só de si mesmo, mas do outro. Só para a gente finalizar aqui, eu queria que nós refletíssemos em algumas coisas nesse texto. A primeira é, irmãos, nós precisamos reconhecer o que eu tenho por estar em Cristo. Você precisa reconhecer o que você tem por estar em Cristo. Será que você sabe o que você tem? Nós temos muitas coisas por estarmos em Cristo. Nós precisamos reconhecer. E sabe o que é curioso? A minha rotina me faz esquecer.
a minha correria me faz esquecer. Me faz nem me lembrar disso. Mas eu tenho muitas coisas por estar em Cristo. Algumas delas eu listei ali 3. Primeiro, nós temos segurança em Cristo. Apesar de nós fomos e somos, estamos seguros, seremos salvos. Se estamos em Cristo, seremos salvos. Uma outra coisa que está ali é o amor constante e permanente. O amor de Deus por nós. Constantemente nós temos e permanentemente nós temos isso. E nós podemos desfrutar também do amor de uns para com os outros. Só temos isso porque estamos em Cristo. Precisamos reconhecer isso. E que nós temos também oportunidades de comunhão com Deus e com outros pecadores salvos. Irmãos, nós podemos falar com Deus em qualquer lugar. Nós podemos nos aproximar e conversar com Deus onde você estiver, na rua, dirigindo, em casa, tomando banho, trabalhando, estudando. Temos possibilidade e oportunidade de comunhão constante com Deus. Precisamos reconhecer isso. E quando eu digo reconhecer, é prestar atenção e agradecer que nós temos essas oportunidades por estarmos em Cristo. Mas também temos a oportunidade de ter comunhão com outras pessoas que também são pecadores como nós e que foram salvos pelo Senhor. O Senhor nos deu essa oportunidade. Quando Ele nos salvou e nos tornou igreja. Igreja é a reunião dos salvos, é a união dos salvos. São os crentes juntos. Isso é igreja. Então Ele nos deu a oportunidade de ter comunhão com o irmão. Isso é um benefício por estarmos em Cristo. Mas nós muitas vezes não vemos isso como benefício. Nós vemos talvez como martírio, como é o que tem, é o que dá, fazer o quê, não tem como evitar. Ou alguns estão evitando, né? Já se afastaram de igrejas, já se afastaram de outros irmãos, caminham longe. Temos que reconhecer que temos muitos benefícios por estarmos em Cristo. Precisamos agradecer. Um outro aspecto que eu queria que você pensasse, refletisse é: você precisa e eu preciso, cada um de nós, então vou falar para você, você precisa contribuir para o desenvolvimento da comunhão com os seus irmãos. Você precisa ser um agente positivo da comunhão com os seus irmãos. Você não pode pôr as barreiras, você tem que ser aqueles que tiram as barreiras da comunhão com o seu irmão. Você não pode aceitar as barreiras que estão tentando colocar, você tem que ser aquele que tira as barreiras de comunhão com o seu irmão. Por mais difícil que isso seja, precisamos contribuir para o desenvolvimento da comunhão com irmãos, com os irmãos. Você precisa ser isso. Pense nisso. O apóstolo Paulo, a palavra de Deus está dizendo: lutem por isso, completem a minha alegria vivendo isso. Irmãos, eu preciso parar de me achar o melhor. O melhor pensamento, a melhor ideia, o cara perfeito. Eu preciso parar com isso. Talvez você não assuma isso tão declaradamente, mas comece a reparar em alguns detalhes, alguns pensamentos, algumas atitudes suas com relação a outras pessoas, a outras ideias, e comece a reparar e a perceber se você não acha que só o seu é melhor sempre. Eu preciso começar a parar com isso. Eu preciso parar com isso. Outra coisa que eu preciso parar é de pensar só no meu benefício, no meu conforto. A gente pensa no nosso próprio conforto, no máximo no conforto de alguém muito próximo de nós. Então nós também precisamos parar com isso. A gente precisa começar a pensar no bem do outro. De outras pessoas. Precisamos começar a pensar mais no bem do outro. E para fechar, eu queria que você pensasse em um problema seu, não do outro, seu, que tem atrapalhado o relacionamento com irmãos. Não é para você pensar: eu não tenho um bom relacionamento com irmãos por causa do irmão. Não é isso. Eu quero que você pense no seu problema, seu. O que é que eu gero, o que eu tenho, o que eu penso que me atrapalha de ter relacionamento
com os meus irmãos. Então, pense nisso. É o que o apóstolo Paulo, que a palavra de Deus está dizendo. O Senhor Jesus Cristo, Ele, sendo Deus, Ele não julgou que os direitos de ser Deus Ele deveria se agarrar. Mas Ele se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Será que o seu problema para relacionar-se com outros irmãos é maior do que o que Jesus fez? Se você achar que é, você está errado. Você está com a visão errada acerca de Jesus Cristo e da vida de Jesus Cristo. Precisamos pensar e refletir um pouco nos desafios aqui, no incentivo à humildade que precisamos ter. Vamos orar? Senhor, te agradeço pelo privilégio que o Senhor nos dá de lermos a Tua Palavra, de estudarmos um pouco, de conhecermos um pouquinho mais, Senhor, da Tua vontade, a Tua vontade revelada, a Tua vontade expressa aqui na Bíblia. E essa vontade, ela não deve ser negligenciada, não deve ser esquecida. Mas eu sei que muitas vezes nós esquecemos. Então, por isso, eu quero pedir que o Senhor nos perdoe. Quero pedir que o Senhor nos ajude. Porque nós somos, de fato, muito egoístas. Nós somos, de fato, ainda muito orgulhosos. E isso tem afetado o nosso relacionamento com pessoas. Tem afetado o nosso relacionamento com o Senhor. Então, nos perdoa por isso. Peço que o Senhor nos ajude. Nos dê graça. Nos dê força. Nos ajude, Senhor, a resistir a essa nossa tendência constante. Nos perdoe, Senhor. Peço por mim, quero pedir pelos meus irmãos, que o Senhor nos ajude a refletir sobre isso, e olhar para Ti e reconhecer quem nós somos verdadeiramente. Eu peço isso, Senhor, clamo em nome de Jesus Cristo. Amém.